Fratelli e sorelle, oggi Venerados irmãos, caros irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira de cinzas, iniciamos um novo caminho quaresmal, um caminho que se prolonga por 40 dias e nos conduz à alegria da Páscoa do Senhor, à vitória da vida sobre a morte. Seguindo a antiquíssima tradição romana das estações quaresmais, nos reunimos para a celebração da Eucaristia. Tal tradição prevê que a primeira estácio se realize na Basílica de Santa Sabina, na colina Aventino. As circunstâncias sugeriram reunir-se na Basílica Vaticana. Esta tarde, somos numerosos em torno do túmulo do apóstolo Pedro, também para pedir a sua intercessão para o caminho da Igreja, neste momento particular, renovando a nossa fé no Pastor Supremo, Cristo Senhor. Para mim, é uma ocasião propícia para agradecer a todos, especialmente aos fiéis da Diocese de Roma, ao tempo em que me aproximo da conclusão do ministério petrino e para pedir uma particular recordação na oração. As leituras que foram proclamadas nos oferecem sinais que, com a graça de Deus, somos chamados a fazer com que se torne atitudes e comportamentos concretos nesta quaresma. Aliás, a Igreja nos repropõe o forte chamado que o profeta Joel dirige ao povo de Israel. Assim diz o Senhor: retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas e com lamentação. Deve-se ressaltar a expressão de todo o vosso coração, que significa do centro dos vossos pensamentos e sentimentos, das raízes das nossas decisões, escolhas e ações, com um gesto de total e radical liberdade. Mas esse retorno a Deus é possível? Sim, porque há uma força que não reside em nosso coração, mas que brota do coração do próprio Deus. É a força que dá sua misericórdia. Diz ainda o profeta: retornai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento na ira e cheio de amor, e se compadece na desgraça. O retorno ao Senhor é possível como graça, porque é obra de Deus e fruto da fé que nós repropomos em sua misericórdia. Mas esse retornar a Deus torna-se realidade concreta em nossa vida somente quando a graça do Senhor penetra no íntimo e o sacerdote dando-nos a força de lacerar o coração. E ainda, o profeta que faz ressoar da parte de Deus as seguintes palavras: rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. De fato, também em nossos dias, muitos estão prontos a rasgar as roupas diante de escândalos e injustiças, naturalmente cometidos por outros, mas poucos parecem disponíveis a agir no próprio coração, com a própria consciência e com as suas intenções, deixando que o Senhor transforme, renove e converta. Aquele retornai a mim de todo o vosso coração, ademais, é um chamado que envolve não somente o indivíduo, mas com a comunidade. Ouvimos ainda na primeira leitura: tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada, reuni o povo, convocai a comunidade, congregai os anciãos, reuni os jovens e os lactantes. Que o esposo saia de seu quarto e a esposa de seu aposento. A dimensão comunitária é um elemento essencial na fé e na vida cristã. Cristo veio para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. O nós da Igreja
é a comunidade em que Jesus nos reúne. A fé é necessariamente eclesial. E é importante recordar isso e vivê-lo neste tempo de Quaresma. Cada um tem a consciência de que o caminho penitencial não se faz sozinho, mas junto com tantos irmãos e irmãs na igreja. Si sofferma sulla preghiera dei sacerdoti, i quali con le lacrime agli occhi si rivolgono a Dio dicendo: Por fim, o profeta se detém sobre a oração dos sacerdotes, os quais, com as lágrimas nos olhos, se dirigem a Deus dizendo: não entregues ao opróbrio a tua herança, para que as nações zombam deles. Porque dirão entre os povos: onde está o teu Deus? Esta oração nos faz refletir sobre a importância do testemunho de fé e de vida cristã de cada um de nós e das nossas comunidades, para manifestar o rosto da igreja e como este rosto é, por vezes, deturpado. Penso in particolare ai voto contro l'unità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Penso em particular nas culpas contra a unidade da igreja, nas divisões do corpo eclesial. Viver a quaresma numa mais intensa e evidente comunhão eclesial, superando individualismos e rivalidades, é um sinal humilde e precioso para aqueles que estão distantes da fé ou indiferentes. Le parole dell'Apostolo Paolo: Eis agora o tempo favorável por excelência. Eis agora o dia da salvação. As palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto ressoam também para nós com uma urgência que não admite ausências ou inércias. O termo agora, repetido mais vezes, diz que este momento não pode ser deixado escapar. Ele é oferecido a nós como uma ocasião única e irrepetível. E o olhar do apóstolo se concentra na partilha com a qual Cristo quis caracterizar a sua existência, assumindo todo o humano até assumir sobre si o pecado dos homens. A frase de Paulo é muito forte. Deus o fez pecado em nosso favor. Jesus, o inocente, o santo, aquele que não tinha pecado, assumiu sobre si o peso do pecado, partilhando com a humanidade o êxito da morte e morte de cruz. A reconciliação que nos foi oferecida teve um altíssimo preço. O preço da cruz levantada no Gólgota, na qual foi colocado o Filho de Deus feito homem. Nesta imersão de Deus no sofrimento humano e no abismo do mal está a raiz da nossa justificação. O retornar a Deus de todo o coração em nosso caminho quaresmal passa pela cruz. Seguir Cristo no caminho que leva ao Calvário, à doação total de si. É um caminho no qual aprender cada dia a sair sempre mais do nosso egoísmo e dos nossos fechamentos, para dar espaço a Deus que abre e transforma o coração. E São Paulo recorda que o anúncio da cruz ressoa a nós graças à pregação da palavra, da qual o próprio apóstolo é embaixador. Um chamado para nós, a fim de que este caminho quaresmal seja caracterizado por uma escuta mais atenta e assídua da palavra de Deus, luz que ilumina os nossos passos. Na página do Evangelho de Mateus, que pertence ao chamado Sermão da Montanha, Jesus faz referência a 3 práticas fundamentais previstas pela lei mosaica: a esmola, a oração e o jejum. São também indicações tradicionais no caminho quaresmal para responder ao convite a retornar a Deus de todo o coração.
Mas Jesus ressalta que é a qualidade e a verdade da relação com Deus aquilo que qualifica a autenticidade de todo gesto religioso. Por isso, ele denuncia a hipocrisia religiosa, o comportamento que quer aparecer, as atitudes que buscam o aplauso e a aprovação. O verdadeiro discípulo não serve a si mesmo ou ao público, mas a seu Senhor na simplicidade e na generosidade. E o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, o nosso testemunho será sempre mais incisivo, quanto mesmo buscarmos a nossa glória e teremos consciência de que a recompensa do justo é Deus mesmo. O estar unido a Ele, aqui, no caminho da fé e ao término da vida, na paz e na luz do encontro face a face com Ele para sempre. Caros irmãos e irmãs, iniciemos confiantes e alegres o itinerário quaresmal. Ressoe forte em nós o convite à conversão, a retornar a Deus de todo o coração, acolhendo a sua graça que nos faz homens novos, com aquela surpreendente novidade que é participação da própria vida de Jesus. Portanto, nenhum de vós esteja surdo a esse apelo, que nos é dirigido também no austero rito, tão simples e ao mesmo tempo tão sugestivo da imposição das cinzas, que daqui a pouco cumpriremos. E neste tempo nos acompanhe a Virgem Maria, Mãe da Igreja e modelo autêntico discípulo do Senhor